são excelentes. É exatamente isso que eu espero que vocês façam, né, quando pessoas precisarem da ajuda de vocês, que os alunos foram à noite, né, o professor não estava no laboratório. Gente, simplesmente parou aqui o negócio. Disse que a credencial estava vencida, mas eu acho que foi alguma coisinha aí das redes. Pois é, como eu estava falando, ontem estivemos no LABEV, que é o Laboratório de Ecologia Vegetal do professor Marco Silveira, na verdade é da UFAC, mas o professor Marco Silveira é o responsável por ele. E foi bem legal, porque a gente visualizou o material, a gente coletou a água dos açudes, para a gente ver as algas, apesar de que não apareceram para nós, né, Evilânia? Elas não quiseram dar o ar da graça delas, né? Mas a gente fez a nossa parte e fizemos a nossa coleta. Então, pessoal, eu peço assim, né, a coordenadora até já falou que infelizmente não deu para a gente ir para os municípios, mas peço paciência a vocês, porque não é um fator que a gente consegue controlar, né? Eu, enquanto docente, a coordenadora, enquanto representante do curso, mas a gente vai fazer o possível para que essa aula seja feita esse semestre, tá bom? Eu não vou dizer ainda datas, porque eu não tenho datas, mas eu espero que seja agora no mês que vai começar, a partir da semana que vem. Então, vamos dar continuidade. Eu gravei alguns 3 vídeos falando sobre as algas, as pteridófitas extintas, e hoje a gente vai falar sobre as pteridófitas que existem. Eu botei essa imagem aí, e eu coloquei ela justamente porque eu sei que algumas pessoas têm propriedades rurais, têm parentes que têm colônias e tal. E aí eu queria saber se você, em algum momento, já viu essa planta. Como é que você conhece? Como é que você já ouviu falar dela? Me diz aí. Normalmente vocês conhecem ela pelo quê? Mato? Mato mesmo? Não, gente, não é mato, não. É uma macrófaga, que a gente chama, né? Uma planta aquática. Mas ela é uma pteridófita. Normalmente, meu cabelo não está querendo se ajeitar, não, hoje, ó, gente. Tá rebelde. Normalmente, a gente chama ela de salvinha, porque ela é uma salvinha do ponto de vista, o nome, a nomenclatura taxonômica. Então, é uma pteridófita aquática, não é uma fanerógama, não é uma anjo nem uma gimnosperma, né? E um detalhe para essas plantas é que elas podem crescer muito quando o ambiente ele está rico em nutrientes. Isso quer dizer o quê? Se o lago estiver eutrofizado, se o rio estiver eutrofizado, se estiver chovendo pouco, se tiver descarga de dejetos humanos, esgotamento, isso vai favorecer o crescimento de algumas plantas e o desaparecimento de outras, né? Então, a gente viu que, por exemplo, as algas, elas podem aflorar e ter
maré vermelha, afloramento e até roubar o espaço de outros grupos. Então, começando aqui com essa imagem, eu apresento a vocês a pasta, que algumas pessoas chamam, ou salvinha. Ela é uma pteridófita que não tem raiz, ela só tem folha, e ela cresce por longos períodos, né, até o crescimento expandir, e ela para de crescer, e a população vai regredindo, tá bom? Então, a aula vai ficar gravada, ela está sendo gravada sim, é porque a gente parou aqui por conta de um erro, um probleminha técnico, mas ela está sendo gravada, tá bom? O Google entende que foi uma falha e ele continua. Então, eu vou passando aqui os slides, certo, gente? Eu espero que... Hoje eu mudei a tela de apresentação, espero que funcione bem. Então, a gente vai começar com o filo Lycophyta, né? Vai ser uma aula bem descritiva, depois eu vou gravar alguns áudios e vídeos, estou pensando em fazer alguns videozinhos curtos sobre algumas pteridófitas que eu encontrar no caminho para deixar disponível para vocês, e também já vou, logo de antemão, falar para vocês começarem a fazer as fotos do que vocês estão vendo, para que vocês possam mudar a visão, que eu estava conversando ontem com o pessoal aqui de Rio Branco, né? Não é mato, não é lodo, são plantas. E aí as meninas e o menino que estava com a menina que estava com a gente, o menino estava falando, né, que as pessoas não dão valor para a maior parte dos organismos vegetais, mas as pteridófitas, as briófitas, elas realmente são invisíveis, né? Tirando o grupo de pteridófitas vivas, que são as samambaias, que são plantas ornamentais, elas são ótimas para retenção de umidade, utilizadas na medicina, farmacologia, produção de xaxins. Os outros grupos, eles são praticamente invisíveis e são até combatidos como uma praga, lodo, bota cal, mata esse lodo aí, porque ele só está fazendo que as pessoas caiam, né? E ontem a gente teve a oportunidade de ver o esporófito, né? A gente até lembrou do Deusimar, que, na verdade, as meninas falaram, né? E a Giovana, ela pegou, que é a aluna de biologia presencial aqui da UFAC, que estava com a gente, ela pegou um musgo, né? E aí ela pegou aquele musgo, botou o gametófito e o esporófito e pressionou sobre a lâmina. E aí nós conseguimos ver, né, na microscopia. Depois eu vou botar algumas fotos para vocês verem lá no AVA, tá bom? E aí foi bem legal, porque a gente conseguiu ver os esporos, foi super bacana. Eu espero que quando eu for visitá-las, né, quando a gente se encontrar aí nos outros polos, tenhamos a sorte de encontrar esporófitos férteis, né, com esporos para a gente poder ver também, e que o microscópio ajude, assim como o de ontem. Então, temos aqui o filo Lycopodiófita, né? Nessa imagem, eu tenho aqui licopódio. É uma imagem que eu peguei do site Biodiversity, tá certo? Então, alguém fotografou ela, e esse aqui é o gênero, junto com o epíteto específico. Então, qual é a característica principal? A gente vai começar falando um pouco sobre descrição taxonômica. A gente tem de 10 a 15 gêneros já descritos, né? Obviamente que esse número ele muda, pode ser que ele diminua, pode ser que ele aumente, de acordo com a taxonomia. Cerca de 1.200 espécies descritas, e tem 3 ordens atuais desse filo, que são as licófitas herbáceas. Então, o nome é bem sugestivo. Se eu estou falando de planta herbácea, eu estou falando de planta que vai crescer muito, ou eu estou falando de planta que ela fica num extrato mais baixo? Me digam aí. Plantas que vão crescer, vão ficar com metros de diâmetro, de comprimento, de altura, ou elas vão ficar numa altura baixa? Então, quando a gente fala de herbácea, gente, isso é bem interessante, vocês não podem, né, enquanto estudantes de biologia, errar, né? Uma planta herbácea, ela é como se fosse uma erva, ela é baixinha, né? Então, ela é baixa. Esse grupo, ele tem uma característica por ele ter o aspecto herbáceo, então ele não vai crescer muito.
como existem pteridófitas que vão crescer 3 metros, 4 metros, 5 metros, que nem aquele vídeo que eu coloquei para vocês lá no AVA. E tem espécies que vão crescer muito mais que isso, que podem, inclusive, simular um crescimento secundário de caule, né, que parece que ela tem um câmbio vascular, mas ela não tem, tá bom? E aí ela tem uma estrutura que são esses micrófilos, que são essas folhas, que elas estão envolvendo, gente, o caule, tá bom? Então, a gente tem o micrófilo, é uma das características do filo Lycopodiophyta, certo? Que tem aqui esses micrófilos, que são essas estruturas, são folhas pequenininhas que envolvem o caule e elas formam como se fosse uma espiral. Então, característica geral. E aqui a gente tem, depois vocês vão ter acesso à aula, vocês podem até começar a pesquisar o gênero, ver o que tem na literatura já descrito para ele, tá bom? Continuando, então a gente tem aqui um aspecto anatômico e morfológico interessante, que nesse grupo, nesse tipo de estrutura, a gente tem a formação aqui de estróbilos. Os estróbilos, eles são o quê? Os esporângios. E o nome é bem sugestivo, né, gente? O esporângio, ele vai formar o que a gente chama de esporos, certo? E ontem o que a gente viu das briófitas do musgo foi justamente os esporos. Então, no Lycopodiophyta, a gente tem a seguinte situação. Temos as folhas, que circundam aqui o caule, temos o estróbilo terminal e aqui a raiz, certo? E esse esporângio, ele é organizado aqui nesse estróbilo. Então, os estróbilos, eles vão formar estruturas homoesporadas e heteroesporadas, como eu expliquei nos vídeos que eu coloquei lá no AVA. Para quem não entendeu, eu vou dar uma reforçada, apesar de não ter a imagem aqui clara do jeito que eu deixei no vídeo. Então, quando a gente fala de estrutura reprodutiva, para esse filo aqui, que é o filo Lycopodiophyta, a gente tem o estróbilo, e ele agrupa, né, o que a gente pode dizer dos esporângios. Então, os esporângios estão agrupados aqui, na parte terminal, que a gente vai dizer aqui, né, desse caule com as suas folhinhas. Os estróbilos podem ser homoesporados, quando eles vão produzir gametófitos que vão ser bissexuais. Então, você vai ter o anterozoide e a oosfera, né, o anterídeo, e o arquegônio, no mesmo lugar. Ah, professora, no mesmo lugar, na mesma planta. O que é bem interessante que a literatura fala, né, segundo o livro do Raven, que é o meu livro de apoio, né, para essa aula de hoje, que ontem, pessoal que estava comigo viu que eu levei ele, em alguns polos, eu até já disse para vocês que tem, mas nos livros que vocês têm disponível no AVA também tem, porque todos eles citam o Raven, então a base é o Raven. E aí o que eles falam? Que mesmo eles sendo homoesporados, geneticamente, um estudo filogenético viu que essas plantas, elas não têm autofecundação. Elas não têm homozigose, elas são heterozigotas. Isso diz muito sobre o estilo, né, do fluxo dos espermatozoides, dos anterozoides, das células sexuais. Então, ela é homosporada, ela é bissexual, mas um gametófito fica maduro, então vamos supor, a oosfera fica disponível, mas o anterozoide não. Então, vai vir um anterozoide de um gametófito próximo e vai fazer a fecundação. Tá certo, gente? Então, só para vocês entenderem que não é comum a autofecundação nesses grupos, porque filogeneticamente e genotipicamente foi estudado que não existe um grupo que seja totalmente homozigótico. Aí sim, eles são heterozigotos, e isso fala muito do processo de reprodução. O heteroesporada, que não é a maioria, a minoria das pteridófitas tem esse tipo de reprodução, elas se comportam como? Você tem aqui o estróbilo desse mesmo jeitinho.
só que ele vai formar o microesporo e o megaesporo em gametófitos distintos. Então, tem uma coisa aí diferente. Um gametófito vai produzir a célula que vai armazenar, né, o arquegônio que vai armazenar a oosfera, e o outro, o anterídeo, que vai armazenar o anterozoide. E isso a gente chama uma nomenclatura diferente, que é o megásporo e micrósporo, certo? Então, você tem ali estruturas diferentes. Por isso que fala que é uma heteroesporada a planta, porque é hétero, diferente. Homoesporada, no mesmo gametófito, você tem a produção das células sexuais. Então, nesse caso, você tem para esse filo aqui, o Lycopodiopta, ele podem ser homoesporadas e heteroesporadas, sendo que a maioria dela é homoesporada. Gabriel, eu já deixei disponível essa gravação no Avo, por isso que eu não trouxe para cá, tá bom? Porque senão não dá tempo. Então, só para você, depois se você tiver mais dúvida, você olha a imagem e eu fiz uma gravação sobre esses dois tipos de reprodução, tá? Porque senão a gente não consegue passar para frente, tá bom, gente? Aí, dá uma revisada lá, se você tiver dúvida, você me comunica via chat e aí eu tiro a sua dúvida, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês e aí a gente vai adiante. Então, aqui, pessoal, de acordo com a literatura, a gente tem o ciclo reprodutivo do Lycopodiophyta, certo? Que tem uma característica muito similar aos outros grupos, né? Você tem ali o estróbilo, o esporófito que vai ser liberado, e esse estróbilo, esse esporófito vai formar o que a gente chama de esporângio. Esse esporângio, ele libera aqui os esporos, né, que são estruturas que vão formar posteriormente, a partir de um processo de divisão de células, o que a gente chama de gametófito, tá bom? Então, nesse gametófito, a gente vai ter, se ele for homosporado, Gabriel, preste atenção aí que tu vai agora poder pensar um pouquinho. Quando ele é homoesporado, esse mesmo gametófito aqui, ele tem a estrutura que é o anterídeo e ele tem o arquegônio, certo? É a mesma plantinha, é o mesmo gametófito, o mesmo indivíduo. Então, ele vai formar o anterídeo e o arquegônio. O que eu falei para vocês, gente, é que pode acontecer, e na verdade a literatura deixa claro que acontece, é que o gametófito, ele não vai amadurecer os dois gametas simultaneamente para evitar o que a gente chama de autofecundação. Geneticamente isso não é bom. Isso aí vocês estão estudando na genética molecular. Então, o que que acontece? O anterídeo vai amadurecer e vai fecundar o arquegônio de outra plantinha, de outro gametófito. E isso vai acontecer também o contrário. Então, o arquegônio amadurece, que é essa estrutura aqui, e vai receber o anterozoide de outro gametófito. Então, esse ciclo aqui é o que é mais comum. Então, as pteridófitas, mais uma vez eu digo, independente se é uma licopodiófita ou se é uma pteridófita do grupo das samambaias, né? Aí a gente tem aqui, ó, anterozoide chegando na osfera. Quem é um móvel? Quem é que se movimenta, pessoal? É a osfera? Não, anterozoide. É o anterozoide. Então, a gente precisa de quê? De duas situações aqui. A gente precisa de vento e a água também. Então, o vento, ele pode e colabora diretamente com a dispersão dos esporos, que vão formar depois o esporófito e o gametófito. E a água, ela é um fator determinante no processo de fecundação. Se não tiver umidade nesse ambiente aqui, ó,
Não tem como esse organismo, essa célula, fecundar essa imóvel aqui, tá certo? Então, precisa ter água. Porque quando a gente vê, né, agora a gente está entrando na estiagem, a gente está começando a ter um processo de menor quantidade de índice pluviométrico, a gente vai ter agora um aumento, uma diminuição do volume de água nos rios, nos igarapés, nos córregos, e se a gente for olhar, a gente vai ter uma diminuição também das briófitas, dos fungos e das pteridófitas, e das algas em alguns momentos, ou você vai ter um afloramento delas. Por quê? Porque elas dependem, esses organismos, eles dependem da umidade, né? Quanto mais úmido, melhor para o crescimento. Pode falar, Desimar, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Relacionada à questão da heterosporada, pelo que eu compreendi, vou usar aqui como exemplo as briófitas. Lá nas briófitas nós temos os gametas, os gametófito masculino e os gametófito feminino, tudo separado um do outro, né? Aí aqui as pteridófitas vai ser apenas a questão do arquegônio anterídeo em um só gameta, né? Correto? Um só gametófito? Isso. Na verdade, é o seguinte, você vai ter estruturas que vão formar no estróbilo, que nem essa aqui, essa imagem que eu peguei aqui. Você tem um estróbilo. Você vai formar o megásporo e o microsporófilo. Eles vão sair daqui e vão formar gametófitos distintos, que é diferente daqui. Aqui, o gametófito, ele é bissexuado. Aqui não, esse estróbilo, ele vai liberar essa estrutura, esse esporo e esse aqui. E aí eles vão germinar e vão formar gametófitos distintos com células diferentes. Essa é a diferença apenas, tá, gente? É praticamente a mesma coisa, só que com nomes diferentes, porque um vai para um lado e outro vai para outro, mas vão formar as células gaméticas. Lembrando que normalmente, geneticamente, a gente vai ter essa coisa do amadurecimento tardio para evitar o que a gente chama de autofecundação, autogamia. O nome é bem sugestivo, autógama, autofecundação. Alógama, precisa vir o espermatozoide, o pólen, a célula sexual de outro indivíduo para poder fecundar. Ela não vai aceitar do mesmo indivíduo. Quando eu falo indivíduo, é o eu, tá bom? Porque dentro da genética de populações, a gente usa a palavra indivíduo para falar de espécime, né? Um indivíduo diferente, um espécime diferente. Então, eu acho que foi o Gabriel que falou ali, né? Professora, tem essa coisa da genética. Tem, Gabriel, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem que fazer correlações. Até porque aqui, nesse momento, o ciclo reprodutivo, né? Qual é a fase dominante? É a esporofítica diploide ou é a gametofítica haploide? E aí? Espero a resposta de vocês. Professora, repete, por gentileza, que devido ao barulho aqui eu não consegui entender. Qual é a fase dominante aqui desse ciclo reprodutivo dessa licopodiófita? A gente tem o esporófito ou o gametófito. Então, já teve uma pessoa que respondeu, né? Esporófito. É ele a fase longa. É ele que compreende as folhas, raízes, para quem tem raiz, caule. E aí a gente já muda a situação, como a gente viu ontem na aula prática, né? A gente pegou ali no gametófito das briófitas, quem já coletou, que nem o Desimar e outras pessoas também que já tiveram essa experiência de pegar o material. Então, você está olhando ali para a fase duradoura. Nesse grupo, que são as pteridófitas, quando a gente pega ali uma samambaia, a gente está olhando para o esporófito, que é a fase diploide e é a fase que vai durar mais tempo, e que vive por muitos anos, né? Tem espécies que vão ali amadurecer depois de 15, 20 anos, gente. Eu mesmo falei para vocês que até hoje eu tenho plantas que eu
botei em crescimento ali, paisagismo, pteridófitas, né, as samambaias, que fazem, 5 anos que eu estou cultivando e eu nunca vi nada parecido com a formação dos soros, dos esporos. Ainda não. Eu não sei quando eu vou ver, né? E se você que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir daqui uns dias, assistindo a aula gravada, for me encontrar na aula prática, que eu não sei ainda quando vai ser, e tiver perto da sua casa, perto do lugar que você trabalha, pteridófitas com soros, que são as estruturas, né, os esporângios, por favor, leve para a gente ver, porque ontem a gente não conseguiu, né, não tinha nada fertilizado. Então, se você tiver, por favor, leve. E foi bem legal quando a Evilânia falou que ela disse que quando olhava para as pteridófitas, ela pensava que quando ela via aquela estrutura que era os soros marronzinho, que daqui a pouco a gente vai ver, ela achava que era tipo doente, que a planta estava doente, que estava sendo parasitada, alguma coisa do tipo. E aquilo nada mais é do que a estrutura reprodutiva, né, gente? Então, é bem interessante, né? É super interessante. Então, é isso. Vamos passando aqui para a gente poder dar continuidade à nossa aulinha. E aí, vou só explorar mais um pouco aqui. Então, não é para fazer isso, não. Então, a gente tem aqui, né, o estróbilo, que a gente tem essa estrutura, normalmente as heteroesporadas, e aí ela vai ter aqui o micrósporo e o microesporângio. Uma coisa interessante desse grupo é que ele tem uma lígula, que é essa estrutura aqui, né? Então, essa lígula faz com que, taxonomicamente, as licopodiófitas sejam diferentes das samambaias, e é sempre na parte ventral, né, da folha. Na verdade, pode ser ventral, pode, aqui atrás, é como se fosse na parte ventral, dorsal, acho que fica melhor dorsal, tá bom? Então, a lígula é um fator taxonômico que diferencia esse grupo do próximo grupo que a gente vai ver, das samambaias. Vou passar aqui o slide. Então, aqui, nesse próximo slide, temos aqui essas estruturas, então, o estróbilo, né, aqui, ó, parte reprodutiva. E, então, aqui nessa imagem A, está dizendo aqui, esporângios ao longo do caule. Então, a gente tem aqui os esporângios, esporófilo, que é o micrófilo fértil, e aqui, nesse caso, ela é homosporada. Isso quer dizer o quê mesmo, gente? Homosporada? Professora, possui os dois sexos bissexuais, né? Isso, é bissexuada. Então, nesse caso, esses esporângios, eles vão produzir os vai se desenvolver um gametófito que vai dar origem ao arquegônio e o anterídeo. E essas células, né, elas vão se diferenciar e vão formar a oosfera e os anterozoides, né? Para que seja feito o processo de fecundação, é necessário que haja o quê? Ali água para poder o anterozoide ir nadando, porque ele tem flagelos, ele é uma estrutura natante, e chegue na oosfera de um outro gametófito, que não vai ser, lembrem, não vai ser o mesmo, né? Por quê? Porque não é comum esse grupo ter autofecundação. Então, nesse caso aqui, no A, a gente tem o estróbilo, perdão, no B a gente tem o estróbilo, que é essa estrutura reprodutiva aqui. Então, aqui a gente está vendo ali uma coisa macro. E aqui a gente consegue ver o esporângio, que vai se diferenciar e vai formar as estruturas, que são os anterídeos e os arquegônios, para poder depois, posteriormente, se diferenciar nas células sexuais. Bom? Estou vendo aqui alguém, deixa eu olhar aqui o chat, que eu acho que tem alguma coisa sendo falada aqui. Foi o Adri, que ele botou aqui um comentário. Obrigada, Adri. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, de espécies. Se eu fosse perguntar para vocês, aqui na Upérsia, isso aqui, vou até corrigir, porque o
automático, ele inventa de fazer coisas que a gente não manda. Tem que ser minúsculo, tá, gente? Então, quando a gente olha para cá, onde é que está o esporângio? Onde é que está o estróbilo? Eu vou botar meu mouse aqui, vocês podem me dizer, professor, eu acho que está aqui desse gênero, Pérsia, ele está aqui embaixo. Aqui do licopode, eu acho que está por aqui. Me dizem, pode ir dizendo aí que eu vou só usando o meu mouse. E aí vocês vão me dizendo, me levando para o lugar correto. Com base no que a gente acabou de ver, para as licopodiófitas, onde é que eu posso encontrar um esporângio? Aqui, nessa imagem, da Upérsia lucidula. Essa espécie aqui, ó. Professora, tá aí nas laterais, né? Aqui, né, Evilânia? Eu tô tentando ver os... Ah, agora eu vi. Ó, aqui, ó. Tá, gente? Então, essa parte aqui, os esporângios que vão dar origem depois aos gametófitos. E aqui a gente tem o que eu mostrei na imagem anterior, esquemático, o estróbilo, certo? Que pode ser heteroesporado, pode ser homoesporado. Então, a gente tem aqui a situação de um estróbilo. Se a gente fosse falar, né? Será que está fértil? Você já está vendo a estrutura reprodutiva. Né? Você já está olhando para isso, porque agora você já sabe. A mesma coisa vai ser quando a gente chegar no filo pteridófita. Vocês já vão reconhecer o que é uma pteridófita fértil e o que é só com estrutura vegetativa, que só tem folha. Então, tá aqui. Né? Ontem, quando a gente foi no lago, a gente viu plantas, né, fanerógamas aquáticas, e a gente viu também musgos lindos, não foi, meninas? Lá no lago estava tudo escuro, mas a gente conseguiu ver uns musgos lindos, espiralados. Então, assim, hoje eu peço a vocês, quem puder, amanhã não estou sem fazer nada, vou olhar a natureza, vou começar a ver as coisas que a Suzana me mostra nas aulas, o que os livros me falam. Vocês vão ver muita coisa. E antes vocês não enxergavam porque vocês não tinham ainda a bagagem que vocês têm hoje. Mas hoje vocês já estão na metade do curso de vocês. Então, vocês já estão bem mais preparados que vocês já estiveram antes, tá bom? Aqui, dentro desse filo, tem uma família que ela é importante, né? Por isso que eu trouxe. Claro que não dá para falar muita coisa, mas vocês vão dar uma lida também. Que dentro do filo Licopodiófita, a gente tem a família Salaginelácea. Mais uma vez eu digo para vocês, a gente tem aqui a lígula, que é essa estrutura que diferencia esse filo dos demais. Então, ela é muito falada, tá certo? Essa lígula aqui, ó. Salaginela, essa é uma espécie. E aí a lígula fica aqui, ó. Isso aqui é a folha, certo? A lígula tá nessa parte aqui, ó, dorsal da folha. Então, o gênero Salaginella, ele é da família Salaginelácea, certo? Do filo Licopodiófita. Professora, quanto nome é esse? Gente. É assim mesmo. Se vocês fossem da área da saúde, ia ter um monte de nome. Se vocês fossem da engenharia, vocês iam ter um monte de nome. Então, não pensem que vocês são as únicas pessoas que fazem graduação que tem um monte de nome. Todas as pessoas que estudam no nível superior, elas vão ter que aprender muitas coisas, né? Faz parte da caminhada. Então, a Salaginella é o único gênero dessa família, o único. Isso não significa dizer que é uma única espécie, é o único gênero, tá? E a gente tem dentro desse gênero, desse grupão, que é a Salaginella, tem 750 espécies descritas ou mais. Isso é o que a literatura falou até hoje, mas pode ser que amanhã mude. Normalmente, esse grupo, essa família, esse gênero, ele tem uma distribuição tropical, gosta do clima médio, né, um clima de 20 e poucos graus, 30 no máximo. E outra, gente, locais úmidos. Mais uma vez, vocês, enquanto estudantes de biologia, têm que lembrar que, se não tiver água, não tem fecundação.
né? Então, às vezes, ontem mesmo eu falei, será que é por isso que minhas samambaias não foram para frente ainda? Porque o ambiente não é úmido? Porque eu rego elas, mas deixo um pouquinho seco? Pode ser isso, por isso que elas ainda não tiveram os esporos, né? Os soros. É a avenca. Quando eu era criança, minha mãe tinha muita avenca, uma pteridófita. Ela formava muito esporos, mas essas que eu tenho hoje não formam mais, não sei por quê. Então, a gente tem aí, né, podem viver em desertos desde que tenha água, né? Tem deserto que tem água. Então, quando a gente fala de lígula, é essa estrutura aqui, esse conjunto de células que vão formar como se fosse uma garrinha e fica atrás da folha, na parte dorsal, dorso. Teve uma pessoa que falou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Gabriel, professor, então, essas espécies são suscetíveis à mudança climática? Sim, porque se você tem um fenômeno de desertificação, você tem ali a perda de hábitat. Logo, a espécie deixa de existir naquela região. Isso não significa dizer que tem uma extinção em massa, mas você tem extinção local, que pode fazer com que você tenha depois problemas regionais e globais. Então, óbvio, né, que a mudança no clima, ela desfavorece esse grupo muito, muito significativamente. Essas plantas aqui, elas têm, né, gametófitos heteroesporados, também gametófitos a gente pode chamar de unissexual, não é bissexual. Então, lembra, como a Evilânia falou, quando a gente fala de uma reprodução heteroesporada, que são gametófitos unissexuais. Você tem ali o megásporo, que vai produzir a estrutura feminina, e o micrósporo, que vai formar a estrutura masculina, osfera e anterozóides, que é diferente dos demais, homosporada. Então, essa família, dentro do filo Lycopodiophyta, ela tem uma reprodução heteroesporada, bom? Como eu já falei, né, ela é uma família, é um grupo, é um gênero que depende de água para fecundação. E aqui, gente, é uma selaginella que eu peguei, né, uma foto real, dentro de um banco de dados confiável, que é o Biodiversity, que eu estou usando sempre para vocês, né, e aí as pessoas vão observando e vão tirando fotos, como a gente já falou, vocês também podem ser essas pessoas, vocês podem se cadastrar naquele site, começar a tirar foto, e colocar lá, olha, eu achei isso aqui, o que vocês acham que é? Eu sei que é uma briófita, e aí quem vai descobrindo são os membros, as pessoas que ali estão. Então, dentro daquele ambiente, pode ser que tenham pessoas que são taxonomistas, né? E aí eles vão poder lhe ajudar na sua descoberta. Então, não tenham timidez. Só um momento que eu vou ligar aqui minha bateria, tá, gente? Espera aí só um pouquinho. Não fiquem tímidas e tímidos para poder, né, compartilhar o que vocês estão vendo. É muito importante, né? Quando a gente compartilha, a gente aprende, e a gente aprende muito. Então, aqui, mais uma vez, eu trouxe outra imagem para vocês irem fixando. Então, a Selaginelleaceae é heteroesporada, né, germinando, dando origem aos gametófitos femininos e masculinos reduzidos. Então, aqui, ó, megasporófilo, megasporângio, microesporófilo, que vai dar origem à célula masculina, e microesporângio, que é a estrutura que vai abrigar o microesporófilo. E aqui, o estróbilo. Ah, professora, então, esse estróbilo terminal, ele tem essa formação do megaesporângio e do microesporângio, que vai dar origem a gametófito feminino e masculino individualizado? Sim, individualizado. Ele não vai estar no mesmo gametófito, cada um vai para um canto. E aqui uma fotinha também real. Essa espécie aqui é do gênero que eu falei no slide anterior, que é o único gênero que tem. Como é que é o nome dele mesmo?
Selaginelácea. Selaginelácea é a família, o gênero. Professora, só se a senhora voltar o slide, porque não dá para falar, não. Eu volto, que eu não tenho problema para voltar, não, peraí, eu passei. Tá aqui, gente. É Selaginella. Acho que é Selaginella. É isso mesmo. É o único gênero da família. Isso não quer dizer, como eu falei, que seja a única espécie. Não, a gente tem descrito mais de 700, mas dentro de um único gênero, tá bom? Então, vamos continuando, porque a hora passa bem rapidinho. Então, aqui a gente tem uma outra família, né? Eu acho que aqui a gente já finaliza esse filo, Licopodiófita. Essa família aqui é a Isoetácea, certo, gente? Isoites é o único gênero que vive em ambientes aquáticos. Essas fotos também desse gênero eu peguei dentro do site Biodiversity. Então, eu achei bem interessante essa imagem aqui, ó, porque vejam o tamanho. Isso aqui é uma palma de uma mão humana. Ele não é grande, né, gente? Ele é pequenininho. Então, normalmente, ele tem o quê? Caule subterrâneo, ele vive em ambientes de lagos que vão secando, eutrofizando, também ambientes úmidos. E uma coisa bem interessante dele é que essa folha aqui, ó, essa folhinha, ela não tem estômatos, não apresenta estômatos, nem faz trocas gasosas com a atmosfera, essa planta. E aí, como é que ela vive, né, gente? Como é que ela faz o processo, né? Como é que ela faz tudo que a gente aprendeu? Pelo amor. O estômato é o quê? Ontem a gente viu estômato. Depois a Evilânia pode estar compartilhando a foto com vocês. E outra característica interessante é que ela já tem câmbio vascular, né? Então, dentro desse grupo, é uma das poucas espécies, é o único gênero que a gente tem da família que tem aí um estilo totalmente diferente dos outros. E como a Evilânia falou, parece uma cebolinha, né? Parece uma fanerógama, mas não é. É uma Izoites, que é da família Izoitácea, dentro do filo Licopodiófita, tá bom? Então, onde é que vocês vão procurar? Vocês vão procurar em ambiente aquático. E aí, vou fazer um desafio. Quem amanhã estiver por aí pelos banhos da vida, dá uma olhada, vê se você encontra. Se você encontrar, por favor, guarde-a com toda a sua vida para a gente poder fazer um corte histológico e a gente ver se realmente essa planta não tem estômatos, porque é desafiador, né, saber que elas não têm estômatos. Então, assim, a gente vai fazer um corte. Eu não sei se a Kemily está aqui me assistindo. A Kemily é excelente no corte histológico. Ela deixou ontem, assim, finíssima, né? Ela retira a água do ambiente aquático através do seu sistema radicular. Então, ela tem aqui as raízes, tá bom? Então, ela retira os nutrientes. Apesar de ela não ter, né, abertura estomática, não ter estômatos, ela faz os seus processos, ela é uma autotrófica, ela faz os seus processos normais de fotossíntese, tá bom? E sim, a Kemily é a especialista em fazer corte histológico. Eu não sei se ela está aqui conosco, mas ela é excelente, porque como ela é muito perfeccionista, ela mesma disse, ela mesma falou, ela conseguiu deixar super fininho, e a gente viu os estômatos de uma forma bem bonita, e Evilânia está responsável de passar. O pessoal do laboratório me mandou também um montão de fotos, eu vou disponibilizar, vou pedir para o Alan mandar para vocês, tá? Que são fotos mais legais, que foram fotos tiradas da câmera. Então, vai ficar bem bacana para vocês verem. E aí, a gente fecha a janelinha das licopodiófitas, e aí a gente entra agora para o filo da pteridófita. Quem é, né, que mais representa esse filo, galerinha? Samambaia, né? Antigamente tinha até mulher samambaia na televisão, então, assim, as samambaias, elas fazem parte, né, elas são plantas vasculares sem sementes,
elas estão dentro do grupo Pteridófita, do filo Pteridófita. Sistematicamente, elas estão dentro do filo Pteridófita, mas elas estão dentro de um grupo grande das Pteridófitas, tá certo? Não é uma Licopodiófita, não. Ela é uma Pteridófita. E aí a gente tem aí um filo com muitos representantes, mais de 11 mil espécies descritas, uma diversificação grande, e a literatura fala, Raven fala que depois, né, é assim, é diversificado, mas após as angiospermas. Então, a gente tem aí uma comparação para vocês verem o quão grande é esse filo, né? Tem muitas espécies. E aí a gente tem não só as samambaias convencionais que a gente tem nas nossas casas, que cresce espontaneamente ali numa parede, no meio-fio, ou que compete ali por espaço no canteiro, no jardim. A gente tem também as cavalinhas, que elas entraram, né, do ponto de vista filogenético, são essas espécies aqui que elas não têm esse folíolo, essas folhas que a gente vê, tem esses talos, mas elas fazem parte das samambaias também, porque filogeneticamente elas têm proximidade com esse grupo. E aqui a gente tem as samambaias epífitas, né? Aqui diz que é o chifre de veado, porque provavelmente deve se assemelhar com o chifre de um veado. Elas são epífitas por quê? Vocês lembram? Por que uma planta é epífita? Ou por que um organismo é epífito? O que é uma epífita? Porque elas são aéreas. Elas, além de serem aéreas, elas usam como suporte outros do que? Organismos. Outros organismos. Outras plantas, né? Então, a gente viu já isso nas fanerógamas e a gente continua vendo nas pteridófitas. Então, a gente tem ali crescimento de epífitas. Isso não quer dizer que elas são parasitas, né, gente? Não tem nada a ver. Elas só usam como suporte. Então, agora a gente realmente está falando de pteridófita, porque faz parte do filo e, como eu disse, as samambaias são os exemplares mais comuns, os que a gente tem mais conhecimento. E que antes vocês talvez não tinham ainda essa visão, mas a partir de hoje vocês já têm. Então, eu fiz aqui um esquema bem interessante, rapidinho, para vocês, onde elas vivem, do que elas se alimentam? Se alimentam de energia luminosa, então elas fazem fotossíntese e transformam energia física em energia química através dos carboidratos, então elas fazem fotossíntese. Elas estão aonde? Abundantemente elas estão nos trópicos. Então, onde elas vivem? Nas regiões úmidas, quentes, tropicais. E elas representam 1/3 de todas as espécies encontradas em troncos e ramos, ou como epífitas. E isso eu tenho certeza que não é só um texto que eu tiro da literatura clássica. Não. Você, Lara, Ana Cláudia, Francisnilda, Adrian, o Francisco, todo mundo que está aqui nessa sala hoje, quem ainda vai estar, já deve ter visto uma samambaia na natureza. Já deve ter andado por lugares em que você conseguiu vê-la. Por quê? Porque elas fazem parte de 1/3 de tudo que é verde, de tudo que é vegetal. Então, pense no tronco, no ramo, crescendo entre outras plantas, elas existem. Principalmente em ambientes úmidos, ambientes cálidos, ambientes como os bosques úmidos. Se você muda de uma região úmida para uma seca, obviamente você não vai ver esses organismos, porque eles não são desses climas mais áridos e nem frios, tá bom? Aí a gente tem, né, existem 2 tipos de esporângios nas samambaias, eusporângio e leptoesporângio. Mais na frente, eu não sei se hoje vai dar tempo, mas a gente vai falar disso. E aí, o que acontece? Isso aí faz diferença, professora, para quê? Por que eu tenho que saber disso? Porque de acordo com essa classificação, você vai também classificar do ponto de vista taxonômico. Tudo aqui favorece para a classificação dos grupos e a forma que esse esporo vai ser produzido, que ele vai ser eliminado. Então, a maioria das plantas, elas estão como?
elas têm uma característica que é delas. Então, quando a gente fala de samambaias, a maioria é homoesporada. Então, o que é isso mesmo, professora? Lembra? O gametófito, ele produz as duas células sexuais. Quando ela é uma eusporângia ou eusporângio, então, quando isso acontece? O texto diz aqui, segundo a literatura, os esporângios se originam a partir de células iniciais e antes da maturação formam uma parede com mais de uma camada de célula, que eu botei A ali porque vocês vão já ver a imagem. Então, nesse caso, vamos passar aqui para o próximo slide. Está aqui. Então, a gente tem mais de uma camada de célula. Ó, eusporângio. Uma, duas. E aí começa a ter o processo de diferenciação do esporângio e ele vai formando um amontoado de células organizadas e aí a gente tem essa estrutura aqui do esporângio formando os esporos. Certo? E o leptoesporângio? Vamos voltar no slide anterior para vocês verem a definição. Ui. Leptoesporângio. Beleza. O que ele é? Esporângio que se inicia de uma única célula inicial e cuja parede é composta de uma única camada de células. É, professora? É, vamos lá, vamos olhar então a imagem. Meu sonho era que esses slides passassem sem eu ter que sair da projeção. Então, a gente tem aqui, ó, leptoesporângia, o B. É diferente, gente, o desenvolvimento? Só temos uma única camada de célula aqui, ó. Essa célula, ela vai se diferenciar em poucas células. Então, ela vai crescendo, vai se diferenciando em poucas camadas, vai formando uma estrutura totalmente diferente de esporângio. Até que você tem aqui, ó, uma única camada de células que formam os esporos. Olha a diferença, aqui a gente tem uma, duas, três. E você tem aqui esse lumen, né, esse, como se fosse uma passagem. Aqui não, é como se fosse uma cápsula, tá fechado. Isso do ponto de vista da dispersão, da morfologia, anatomia vegetal, histologia faz diferença para o que a gente chama de sistematização. Então, nós temos aqui dois tipos diferentes de desenvolvimento. Desenvolvimento do tipo de eusporângios, em que a partir de mais de uma célula, de mais de dois conjuntos celulares, a gente tem a formação dos esporos, no esporângio, e, obviamente, anatomicamente, ele é diferente do leptoesporângio, e aqui, a partir de uma única célula, com uma única fileirinha, que a gente pode dizer, né, uma única organização, você tem a diferenciação em esporos. Então, essa é uma das diferenças cruciais que a gente não viu nos grupos anteriores. Então, dentro das pteridófitas, das samambaias, os esporângios podem ter esses dois tipos de crescimento. E aí, o que será que é mais comum? O que vocês acham? Vocês já leram o material? Vocês acham que é mais comum eusporângio ou leptoesporângio? Eu, do meu ponto de vista, é o eusporângios. O eusporângio, ele é o mais comum, multicelular, tá bom, gente? Algumas espécies, elas têm esse tipo de desenvolvimento do esporângio, do tipo leptoesporângio, mas não é o mais comum. O mais comum é o A, tá bom? Então, quando a gente fala de classificação taxonômica, mais uma vez eu digo a vocês, é por isso que é diferente. Porque tem espécies que apresentam essa estrutura. Ah, professora, mas a gente classifica ela de forma diferente? Sim, pelo estilo do desenvolvimento reprodutivo, a gente pode classificar a planta. É diferente, ponto. Não é a mesma coisa. Pode falar, Deusimar.
Professora, inclusive até fiquei um pouco assim na dúvida quando eu vi sobre o assunto. Esses leptosporângios, eles seriam assim visíveis aos olhos nus ou não? Na verdade, isso aqui é corte histológico, não é visível a olho nu. Para a gente ver isso, a gente teria que pegar uma estrutura, um esporângio, cortar ele, né, ali na sua fase inicial de desenvolvimento, colocar o microscópio e a gente consegue ver. Senão a gente não consegue, tá bom? Porque realmente é muito pequenininho, são células. E aí a gente só consegue ver essa organização usando o aumento de 40 vezes, 100 vezes. Tá bom, gente? Já são 19h27 e hoje eu falei realmente bastante, não falei, gente? Eu falo muito, né, pessoal? Vocês acham ruim? Eu espero que vocês tenham aprendido até aqui, tá? Eu tinha pensado em gravar o resto do material, mas eu não vou gravar, não. Eu vou terminar na semana que vem, porque eu acho que vocês podem interagir comigo e tirarem dúvidas que quando eu gravo o material, vocês lá não vão conseguir. Então, vou fazer o seguinte, essa aula vai ficar disponível para vocês já darem uma olhada, tá certo? Eu já vou colocar no AVA. Vou fazer alguns podcasts só de curiosidades, de coisinhas interessantes sobre as pteridófitas, e aí semana que vem a gente fecha esse grupo, e aí a partir de junho, né, que já começa semana que vem, a gente já entra em fungos. Aí a gente fecha e organiza tudo. A Evelane falou, professora, tem uma atividade. Sim, gente, eu coloquei uma lição lá para vocês fazerem, e vai valer um ponto já para essa segunda avaliação. E ela só é uma tentativa, tá? Não fiquem com raiva, não. Então, estudem para vocês poderem fazer e acertar tudo, tá bom? Pode falar, Desimar, fique à vontade. Professora, eu fiquei um pouco confuso quanto à questão das notas daquela atividade. Lá fala que vale 5 pontos, se não me falha a memória, né? Como Não, vale funciona só um aquilo? ponto. Eu acho que alguma coisa... Desculpa, gente. Alguma coisa ficou errada na pontuação, mas eu dou uma olhada, tá? Vou já ver falando isso. Pois é, são tantas informações que aparecem lá Uhum. que eu não consegui compreender. Não, aquela atividade, ela vale um ponto. Se ficou errado a somatória, não se preocupem. Eu vou já dar uma olhada na edição. Outra coisa, gente, queria dizer para quem ainda não tem a sua nota da avaliação 1, que eu vou corrigir, tá? E assim que o sistema tiver ok, já vai estar no portal, que ainda não abriu para a gente lançar. Então, só para você que ainda não tem a sua nota na planilha, eu vou atualizar a planilha do município, eu acho que foram 2 municípios apenas, e aí já coloco lá para você saber a sua nota, tá bom? E também já tem essa atividade, já vão estudando, e não esqueçam, mais uma coisa, antes, falta só um minuto para terminar. A atividade de extensão de vocês, ela é uma atividade presencial, gente, então você precisa ir para campo fazê-la. Vocês já fizeram isso, vocês já sabem. É bem interessante, vocês podem trabalhar com diversidade, vocês podem falar sobre musgo, vocês podem falar o que vocês quiserem, desde que vocês falem do ponto de vista científico, tá? Mas que seja uma linguagem acessível à comunidade. E eu, assim, sugiro que vocês façam em ambiente escolar. É muito melhor mesmo. Pode perguntar.